Passamos, então, a uma leitura de um breve currículo do coronel José Maurício Weishaupt Pérez. Ele é bacharel e mestre em Ciências, Políticas, Segurança e Ordem Pública pela Academia Militar do Barro Branco e pelo CAES. Atuou no policiamento ostensivo em Tecnologia de Informações e Comunicação, foi comandante da Escola Superior de Soldados, Coronel PM Eduardo Assunção, e comandante da Academia Militar do Barro Branco, também diretor de Ensino e Cultura da Polícia Militar. Vamos assistir a palestra do Maurício sobre como esperar melhorias fazendo sempre as mesmas coisas. Bom dia a todos. Bom dia ao professor Vanderlei, ao Aguni, ao Álvaro, também ao Edivar, e obrigado também à Larissa, que nos ajudaram, nos convidaram e possibilitaram estarmos aqui passando sobre o tema como esperar melhorias fazendo sempre as mesmas coisas, que, no fundo, o que vamos falar são de novos paradigmas que nós procuramos implementar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco na formação dos nossos cadetes. Mas só para lembrar, aproveitar rapidamente, né, a satisfação de encontrar a equipe crescendo, evoluindo. Iniciamos, né, a questão lá na gestão, participando pela Polícia Militar, na época do NOSGOV, né, criamos lá também, inovando, o NOSGOV PM, e foi realmente muito sucesso com a participação de todos os policiais, sempre com o apoio, o incentivo dessa equipe maravilhosa. Então, vamos lá. Só para, rapidamente, que todos os cadetes, um dia, um deles se tornará comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Essa pessoa, ela vai estar cuidando da gestão de uma instituição, de uma empresa quase bicentenária. Nós estamos com 184 anos, presentes dioturnamente nos 645 municípios do nosso estado, um efetivo de 93 mil homens e mulheres, todos os dias, sábado, domingo, feriado. Só para ter uma ideia, uma frota de quase 19 mil veículos, 23 helicópteros, 4 aviões, são quase 900 embarcações que nós temos, 27 mil computadores, um orçamento de aproximadamente 10 bilhões e meio de reais. Então, é uma empresa, uma instituição muito grande, em que requer constantemente a questão de se renovar, de inovar, de empreender, para sempre atender o interesse da nossa população, do nosso cidadão. Mas, chegando no tema, para a formação do oficial, hoje estamos na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, que fica lá na Zona Norte, né? Então, ali em cima, à esquerda, nós temos a nossa invernada, lá na Zona Norte, em 1924, um pouquinho depois, em 1927, com algumas barraquinhas, em 1944, quando foi colocada a pedra fundamental e a fundação do nosso prédio hoje, e agora em 2014. Só para, quando a gente fala em inovação, em mudança, em empreendedorismo, né, sempre é bom que antes da gente buscar essas mudanças, essas inovações, essas transformações, é necessário que realmente a gente conheça do negócio, né? Essa foto desses 3 cadetes, ela está na escada de acesso ao gabinete do comando, e ela tem uma frase muito interessante, né? Há pessoas que desejam um mundo melhor para si, ponto e vírgula. Outras desejam transformar um mundo melhor para o próximo. E, com o meu garotinho de 4 anos agora, né, toda vez que ele chegava lá no meu gabinete, ele olhava os 3 cadetinhos e falava assim, ó, papai, Gabriel e Miguel, né, que é o filho do meio, e ele já ansiando também ser um cadete para o futuro, né? E o que eu falava isso para o cadete, e essa frase sempre me inspirou, é que eu desejava que eles passassem depois do ponto e vírgula. Em vez de tentar um mundo melhor para si, que a gente transforme um mundo melhor para todos nós.
Para falar do conhecimento do negócio, em 82 eu ingressei na Academia da Polícia Militar do Barro Branco e lá cursei por 3 anos o curso de formação de oficiais, hoje bacharelado em Ciências Policiais, e fomos recebidos calorosamente com as atividades de acolhimento da recepção e adaptação à vida de caserna, né? Eu entrei com 17 anos, vindo do interior, e fizemos um conhecimento pela invernada, né, com atividade física muito intensa. Ali não era neblina, né, era um pouquinho de gás lacrimogêneo, para que a gente se emocionasse e chorasse um pouco, né, de estarmos na academia da polícia. Depois, um banho de lama, né, para hidratar a pele e tudo mais. E assim foi a nossa recepção e essa adaptação, né, à vida militar. Para falar que eu estava ainda continuando acompanhando a formação dos cadetes, o meu filho, um pouco precoce também, com 18 anos, ele já estava no 3º ano da Faculdade de Direito, e ele resolveu sair da Faculdade de Direito e entrar na Academia da Polícia Militar do Barro Branco. E eu perguntei por quê. Ele falou, eu tenho desejo em servir as pessoas, né? Eu falei, bom, esse era sempre o espírito que nós desejávamos. E ele também se formou em 2011, e eu acompanhei muito de perto, porque quando é com o filho, a gente se interessa mais, a gente fica mais atento e percebe mais os detalhes que, com a gente mesmo, lá no passado de quase 30 anos, já estava no nosso esquecimento. E eu tive a satisfação também, ali colocando a medalha de primeiro colocado no peito dele, né, de ter essa satisfação e esse acompanhamento e a instrução que a gente falava, e ele realmente procurou seguir, né? E qual não foi a felicidade quando, em 2012, fui nomeado, saindo da Escola de Formação de Soldados, como comandante da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? Uma coisa é difícil até de explicar, do lugar onde a gente se formou, né, retornar como comandante. É muita emoção e também uma responsabilidade. E aí, sim, agora estava nas minhas mãos poder implementar as mudanças, as inovações, as melhorias de tudo aquilo que, quando eu era cadete, eu achava, e ao longo da carreira, que deveriam acontecer. E assim, o que era dificuldade, tudo nós vimos como oportunidades para as mudanças e modificações. E já foi chocante esse meu retorno, porque eu entrei em fevereiro de 2012, na época do Carnaval, quando os cadetes estavam na semana, no período de adaptação, que agora, em 2012, era 3 semanas isolado da família, isolado da sociedade, com uma série de atividades realmente para buscar a união do grupo, para que eles realmente se reconhecessem. E numa dessas atividades, eles tiveram que ficar 24 horas em atividades constantes, sem repousar, né, tomando água, mas eles não podiam se alimentar, não podiam dormir, que era um exercício de resiliência, né? Mas isso não tinha sido explicado para os cadetes, e assim, isso foi do sábado para o domingo do Carnaval, quando terminou o exercício, um dos alunos, achando que ia ser o final de semana, o Carnaval todo assim, sem comer, sem dormir, né, ele fez uma reclamação na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e que isso, chegando para o nosso Tribunal de Justiça, foi oferecida uma denúncia e que gerou um inquérito policial que eu toquei o ano inteiro sobre torturas e maus-tratos na Academia de Polícia Militar, né? E nós tivemos que mostrar que tudo tinha sido planejado, tinha médico, tinha psicólogo, tinha todo o amparo, mas era a metodologia que se usava até então para fazer essa recepção, essas boas-vindas, né? Logo, nós colocamos uma questão de um cumprimento matinal, uma saudação, em que isso está no lema de todos os nossos documentos, que diz: nós, policiais militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana. E nós martelamos isso todos os dias, e que eles entendessem parte a parte dessa frase, né, a importância de cada uma. Não eram porque eram oficiais que eram melhores do que os praças. Todos nós somos policiais militares, né? A questão da proteção de Deus,
porque se na nossa missão de servir e proteger, precisávamos também buscar uma proteção. E o compromisso com a defesa da vida e, principalmente, da integridade e da dignidade. E isso, eu falei, nós temos que ser, como vai ser a próxima palestra, exemplos do que falamos, do que pregamos, porque senão é uma hipocrisia, né? Falamos também de que teríamos que entender a nossa missão, que era servir e proteger. E para servir, falávamos muito dos 3 verbos, do ter, ser e servir, onde que a pessoa busca, no primeiro momento, olhar para si, as suas necessidades do ter, no ser ele busca se conhecer, e no servir, aí ele se preocupa com o próximo. E nós levamos isso até a última consequência, que é dar a vida pelo próximo, que a gente não conhece, até por patrimônio de alguém que a gente não conhece. Isso realmente é amor ao próximo, isso é servir, isso é proteger. E batemos muito na questão de valores e princípios. Isso sempre teve, mas alguns falávamos, mas nas atitudes, nos exemplos, eles não eram convalidados. E a gente procurou a coerência nisso, inclusive na questão da dignidade. Para falar também da proteção divina, nós colocamos também a questão da religiosidade, da espiritualidade muito forte. Por quê? Para lidar com crises, com os problemas que nós temos, inclusive com o evento morte, de morrer alguém próximo, alguém querido, ou ter que matar alguém, só com a religiosidade, a espiritualidade, que a pessoa pode enfrentar essa difícil situação. Procuramos também fazer uma análise curricular e comportamental, onde que sempre tinha sido implementado, né, a individualidade e a questão da competitividade para ser o primeiro, para ser o melhor, por uma situação de coletividade e compartilhamento, porque terminando o período de academia, nós trabalhamos realmente em conjunto, em equipe. O policial nunca trabalha isolado, né? E sim, como estão fazendo aqui, compartilhando conhecimento, compartilhando informações. Buscando também referências, e eu vi muito aqui, muito feliz de trabalhar com liderança, né? Isso também eu sempre gostei, mas da liderança servidora, né? Onde que aquele que pode mais tem que fazer pela equipe. E usamos muito esses conceitos de como se tornar um líder servidor, virou um livro de cabeceira na Academia do Barro Branco, trabalhamos isso também toda semana com a equipe de oficiais, e na análise curricular, ao questionar uma das disciplinas, que era da cavalaria, aula de equitação, o capitão responsável acho que ficou preocupado, né, em que eu fosse extinguir ou remodelar. Ele me ofereceu esse livro, do Monty Roberts, O Homem que Ouve Cavalos, né? Era um vira-vira, do outro lado do livro era o título Violência Não é a Resposta. Eu comecei a ler e não consegui parar, eu devorei os 2 livros e aí é o começo realmente de algumas mudanças. Por quê? O que Monty Roberts, agora com 81 anos, ele descobriu que, sem dor e violência, conseguindo conversar com o cavalo, e ele descobriu como, ficando 2 semanas no deserto, sozinho, aproximadamente 10 anos de idade, que em meia hora ele domava um cavalo. No lugar do pai, o avô e o tataravô, sempre domadores, com 2 meses, né, batendo, espancando para que o cavalo tivesse medo e respeitasse o ser humano. Ele mostrou isso para o pai, tomou uma surra que quebrou 72 ossos do corpo dele, né? E ele resolveu guardar isso aí em segredo, né? Até que a rainha Elizabeth descobriu e incentivou a escrever o livro e compartilhar esse conhecimento com o mundo. O que eu pensei? Será que, com tudo que está acontecendo com os cadetes, com a nossa formação, não teria uma maneira em que eles aceitassem, entendessem e participassem, né, entre aspas, sem dor e violência, procurando uma formação melhor? Então, começamos realmente esse trabalho, fazendo essa adaptação. A área do gabinete era uma área sagrada. Os cadetes não podiam nem passar perto, né? A sala do comandante, eu só fui conhecer quando eu virei coronel e assumi o comando. Eu nunca tinha entrado lá,
né? Então, tinha toda essa mística aqui, os cadetes não podiam nem chegar perto. Nós realmente começamos a trazer os cadetes todo aniversário, em situações importantes, levávamos lá no gabinete, conversando. E por quê? Eu não via um cadete, eu conversava com um coronel daqui a 30 anos que ia estar no meu lugar, e para que ele, dentro de princípios, né, ele não tivesse aquele temor reverencial por qualquer situação, né? E também a equipe de trabalho. Só um exemplo, um aluno estava sendo punido porque ele tinha sido pego passando da academia para o hospital militar, que é bem próximo, né? E passou pelo meio do mato. E descobriram e ele foi punido. Eu fui ver o local, falei, puxa, é perto mesmo, né? E mandei comprar madeira, eles pensaram que eu ia fazer uma cerca. E aí eu fiz uma ponte interligando, né, as duas áreas, ficou... E é interessante, do jeito que eu tinha pensado na ponte, a equipe falou, coronel, se a gente fizer assim, a gente não corta árvore nenhuma, desvia de tudo e fica bom. E a gente foi sempre ouvindo aqueles que podem contribuir, que foi os que fizeram acontecer, né? Então, a importância desse trabalho em equipe. Um outro fato marcante, nós tínhamos o exercício de desenvolvimento e liderança, e onde todos os exercícios eram preparados para formar o cadete para uma série de atividades e situações da profissão. Fomos acompanhar, porque também tínhamos passado isso 30 anos atrás, e foi interessante de verificar que algumas coisas não tinham mudado, mas outras sim. O exemplo também, de novo, aquele exercício de resiliência, né? Sem se alimentar, mas eles carregando lá um coelhinho e um frango, né? Mas que no final do dia eles tinham que, quando estavam com fome, fazer o abate do animal com técnica e tudo, né? E se alimentar. E eu falei, bom, isso não é um curso de operações especiais, né? Isso aí não existia na nossa época. Por quê? E o porquê de perguntar as coisas sempre foi o meu carro-chefe. Por que que fazemos isso? Qual é o objetivo? O que ganhamos com isso, né? A resposta, na maior parte das vezes, foi sempre assim, né? Então, aí nós temos oportunidade realmente de inovação, de mudanças. E foi interessante que só o primeiro e o segundo ano participavam do exercício. O terceiro e o quarto ano, porque já tinham feito, não participavam mais. E esse exercício, uma semana que ficavam lá em Itaiaçupeba, próximo a Mogi das Cruzes, era concluído com uma marcha de 10 quilômetros de Itaiaçupeba até Mogi das Cruzes. E eu falei, eu vou marchar com eles, e eu gostaria de convidar o terceiro e o quarto ano para estarem juntos. E os oficiais falaram assim, coronel, na academia não existe convite. Ou o senhor escala, determina que eles participem, ou não vai ninguém. Eu falei, outra oportunidade. E o ponto que o Monty Roberts descobriu na doma do cavalo é que depois que o cavalo, ele conversa com o cavalo e o cavalo aceita o jugo, né? Ele abaixa a cabeça e o domador vira de costas e o cavalo vem, toca no ombro e começa a seguir para onde ele vai. E eu fiz isso. Na quinta-feira, eu reuni todos os cadetes do terceiro e quarto ano, lá na academia, próximo já do final de semana, internato, eles ficam doidos para ir embora, na sexta e no sábado, domingo, né? E eu esperei, até o último momento, para fazer o convite. Fiz um discurso sobre liderança, a importância do chefe estar sempre, do comandante sempre à frente, acompanhando nos bons e nos maus momentos, principalmente, e aí eu fiz o convite. Eu falei, não é obrigatório, até porque eu vou ter que arranjar transporte, alimentação, tudo isso, uma logística grande. Então, só os que quiserem permaneçam no pátio. Eu vou liberar o pessoal, vou ficar de costa e podem ir embora. Os que ficarem vão comigo. Tinha falado para os oficiais saírem também, e eu dei a ordem para saírem de forma e virei de costas. E falei, puxa, espero pelo menos que fique alguém, né? E qual não foi a surpresa? Que todos permaneceram. E quando tinha essas atividades, sempre tinha um outro que dava aquela enroladinha básica, né? O mancando, não posso. Até os alunos que estavam mancando foram participar da marcha. Eles se divertiram muito, tudo que era obrigado fizeram voluntariamente de novo, né? E aí que eu vejo que foi um momento de join-up entre o comando e o cadete, né? E assim começamos a ousar mais mudanças e inovações. Nós tínhamos, no término do primeiro semestre, os famosos Jogos de Inverno.
já na 48ª edição. E também as turmas, elas competiam uma com a outra para ver quem era o melhor. Isso é muito forte, né? O quarto ano tem que ser melhor do que o terceiro, porque ele é superior, que tem que ser melhor que o segundo, que tem que ser melhor que o primeiro, que são os que iniciaram agora, né? Eu mudei tudo, falei, todas as turmas vão participar em conjunto. Ah, mas o senhor vai estragar a graça? Como é que eu falei? Mas saindo daqui, vocês não trabalham em turma, vocês trabalham em equipe, juntando todas as turmas, né? Se queixaram no começo, se foram entendendo que se divertiam mais, aproveitavam mais, e foi muito importante essa modificação para eles mesmos, né? E eles se divertiram e gostaram muito disso. Nós tivemos uma infelicidade também com algumas não conformidades com os nossos estagiários, nossos aspirantes a oficial, que eles ficam um período de 8 meses a 1 ano fazendo estágio. Nós tivemos 3 desses jovens detidos no presídio militar Romão Gomes por atuação principalmente ligado a homicídios, que depois foi comprovado que eles não tinham participação, mas eles ficaram um bom tempo lá presos, e isso também foi um outro sinal de alerta. O que estava acontecendo, como estavam sendo preparados, acompanhei muito de perto a situação dos 3, inclusive um deles tinha sido o primeiro colocado no ingresso, e esse acabou pedindo baixa, saindo da corporação, né? E chegando já próximo do final do ano, ainda 2012, dentro da questão da religiosidade e espiritualidade, colocamos a bênção das espadas, que era algo que não tinha, isso tinha nas Forças Armadas, e eu sempre fiz benchmark e nunca tive vergonha de copiar melhores práticas, né, e dar os créditos. Então, foi muito importante também. Só que, também para inovar, nós tínhamos e convidávamos todos os segmentos religiosos. Então, tinha o budista, tinha pastores, os padres, os cardeais, bispos, né, e todo mundo. No final, a gente, todos os representantes religiosos, né, nos abraçávamos, faziam uma prece, e os cadetes, observando isso também, foram seguindo o exemplo. Procuramos também, numa oportunidade, numa área devastada que estava lá, para essa turma que estava saindo, conseguimos quase 500 mudas e falamos, deixem raízes plantadas aqui na academia, porque todo mundo queria sair da academia e voltava só depois de 20, 25 anos, né? E falei, aqui é a nossa casa-mãe, aqui é o nosso lar, aqui, daqui nós nascemos, né? Então, foi muito importante isso também. E, na Festa da Espada, nós tínhamos, tradicionalmente, no ingresso, a abertura dos portões. A turma que entrou há 50 anos vai abrir os portões, né? Os cadetes de 50 anos atrás. Mas, dentro de lógica, né, eu sempre dei aula de lógica, não tinha o fechamento do ciclo. Tinha o início, mas não tinha o fechamento, a abertura. Então, convidamos a turma que tinha se formado há 50 anos atrás, os aspirantes, na época era de 1962, para que retornassem à academia e fechassem e saíssem com os aspirantes. Foi uma emoção muito grande e mostrando para os alunos como nós temos que realmente cultuar, conservar e aprender com a sabedoria dos nossos veteranos, né? Passam para a inatividade, deixam a farda de lado, mas continuam policiais para sempre. E qual foi a surpresa? Que, assim que na despedida, fui chamado para ver como tinha ficado o alojamento dos aspirantes, né? E estava um pouquinho desorganizado, né? E eu falei, mas por que isso? Falei, sempre foi assim, a despedida, eles saem com tudo aqui, é igual o filho que vai para a escola e deixa tudo no chão para a mãe pegar, né? Falei, não, chamei todos já aspirantes, no final de semana, comigo, estávamos ali, parecendo lá todo mundo de azulzinho, né? Falei, não é assim que se faz. Arrumamos tudo, pintamos tudo, organizamos tudo e mostrei como é que estava antes para os cadetes que tinham ficado e como é que ficou depois, porque eu tinha os que iam dar sequência. Isso nunca mais aconteceu e, no lugar de deixar as coisas lá, eles começaram a criar um bazar, onde que as coisas que eles não usavam mais, eles passavam, né, para os
irmãos mais novos que ficavam dando caminho, né, no caminho. E isso também motivou que eu tivesse uma conversa e preparasse a recepção dos cadetes de 2013, com os que ficavam. E assim eu falei, vamos colocar a nossa frase, né, da questão do respeito à dignidade em vigor. O trote, todo mundo sabe que é uma tradição no nível universitário, né? E eu falei, o que a gente ganha com isso? Quando aquele que tem mais estrelas, mais poder, subjuga o que tem menos, ou em maior quantidade em relação a um só. Falei, isso não é trote, isso é covardia. E um dos valores que a gente trabalhava, que o oficial deve ter, que o policial deve ter, é a coragem. Então, como é que ele vai aprender a se calar, a aceitar uma agressão injusta, né, vexatória, calado, quieto? Então, eu falei, e aquele também que tem que, o líder servidor, ele não pode, né, subjugar, humilhar qualquer um. Então, foi consciente e falamos, vamos tentar ver. Ele falou, mas nós recebemos muito trote. Falei, esse vai ser o desafio, né? Vocês receberam e agora a gente fecha esse ciclo de parar com isso. Também do termo bicho, que é usual, né? Todo mundo que fez faculdade já foi bicho. Mas ele era usado no sentido pejorativo, eu sou dos bichos e tudo mais. Falei, mas eles são os melhores. Um vestibular muito concorrido, quase tanto quanto a medicina, né? Ou até mais. Como que eles vão chegar aos melhores aqui e serem tratados como os bichos, né? Onde que está a dignidade da pessoa humana nisso? Então, e também, isso por causa do meu filho, né? Eles já se intitulavam, os veteranos, de semideuses. Olhem só, né? Falei, como é que esses jovens vão sair? Pensando o quê? Que o mundo está ao seu dispor, né? Então, trabalhamos muito nisso. Fizemos uma confraternização, arrecadamos muita coisa, distribuímos lá para as entidades e foi um final de ano muito marcante. Logo no começo do ano, eu recebi um convite para ser diretor de ensino. Subi um grau na própria estrutura hierárquica, mas eu estava com esse projeto e eu falei, eu não posso aceitar, né? Todo mundo gosta de subir, mas ninguém entendeu por que eu queria permanecer, né? Porque eu queria ver se funcionava essa questão dessa formação diferenciada. Então, eu não aceitei o convite e permaneci como comandante da academia. Nessa recepção de novos cadetes, mudamos para 2 semanas, fazendo todos esses ajustes, trouxemos a família a participar, criamos, dentro da experiência que tinha do nosso GovPM, né, mas aí pelo Facebook, uma página só com os familiares, onde a gente passava tudo o que acontecia com os cadetes, né, principalmente as coisas boas que eles estavam fazendo e as transformações, né, porque as mães ficavam angustiadas, os pais, né, de o que está acontecendo. Então, foi muito interessante que as famílias se uniram, e aí uma mãe falava, seu filho não vai embora, eu cuido, vou lavar a roupa dele, e ficou uma grande família. Isso aí foi muito interessante, né? E o início também, no lugar daquela recepção calorosa, com gás e tudo mais, fizemos um culto ecumênico, onde que os veteranos receberam os novos como se fossem o filho que chega em casa, o irmão mais novo, né? E foi muito emocionante e muito interessante isso. E o que foi interessante, que no final dessa semana de adaptação, eles sabem de tudo. E eles falam assim, mas, coronel, nós não sujamos nem a farda, está limpinha. Como é que a gente vai mostrar uma foto, né? Não dá para a gente só dar um pulinho no barro? Falei, então vocês querem, né? Aí a gente fez, foi uma brincadeira, né, na noite. E o que foi interessante, que todos nós participamos, todos os oficiais, todos os veteranos, todo mundo foi brincar com eles, né? E foi muito interessante. E mudamos realmente, o show dos bichos virou o show dos novos alunos, né, com respeito e dignidade acima de tudo. Logo em fevereiro, eu fiquei sabendo de um discípulo do Monty Roberts, Eduardo Moreira, um escritor, um empresário brasileiro, aqui de São Paulo, que ele tinha esse livro, Encantador de Vidas, que ele trazia a experiência do Monty Roberts e do Nuno Cobra, dentro de situações que aconteceram com ele mesmo, né? Convidei-o para fazer uma palestra na academia e expliquei o projeto que a gente estava fazendo, ele gostou muito e contou para o próprio Monty Roberts, né? Também chamamos Amir Klink, dentro da experiência que ele tinha, buscamos pessoas de referência para passar para os cadetes, né, como agir em situações críticas, de dificuldade, quando a gente acha que está sozinho, né?
e tudo isso fortalecendo o conhecimento, esses valores que a gente estava implementando. Tínhamos criado também um grêmio, um grupo de inteligência policial em 2012, e os cadetes, procurando fazer uma atuação dentro do que os aguardava muito em breve na carreira, recebemos o primeiro prêmio do Instituto Sou da Paz pela implementação do projeto na Cracolândia, numa unidade diária, e que esses cadetes, depois, com esse know-how, foi que também fizeram todo o trabalho na Copa do Mundo, né? E foi tudo a questão de planejamento, distribuição, elaborado pelos próprios cadetes, né? Na dimensão da nossa Copa do Mundo. Em 2013, aquele exercício de desenvolvimento e liderança, mudamos para um exercício de gerenciamento de polícia, né? Dando um novo foco da atuação como um líder de equipe e executando as atividades que ele ia encontrar. Uso de armamento não letal, essa aproximação, uma polícia comunitária, uma polícia mais humanitária, né? Em que a gente explicava para o cidadão e os cadetes aprendendo como oficiais a se portarem dessa maneira. Também, nos Jogos de Inverno, mudamos. Não podia ser igual para Jogos de Inverno agora policiais, né? Em vez das competições tradicionais, colocamos também competições entre atividades de polícia. E também essa foi uma outra inovação nesses Jogos de Inverno, que não tinha mais a medalha de primeiro, segundo e terceiro, né? Porque essas disputas, eu falava, um ganha e os outros perdem. E todo mundo participa duramente nos treinamentos. Vamos fazer como a maratona, né? Como a São Silvestre, onde todo mundo ganha a medalha de participação, né? Mas fizemos um modo lá em que também tivesse lá os primeiros colocados, né? O vencedor da competição. E foi muito interessante. E a festa julina, que acontecia para arrecadar recursos para os cadetes, nós também explicando, e eles entenderam e resolveram fazer uma festa julina beneficente, chamando entidades assistenciais que cuidavam de animais e tudo mais, destinando os recursos para eles. Em dezembro, o próprio Monty Roberts, vindo ao Brasil, quis conhecer a academia e ver o seu projeto na prática. Ele esteve lá, aproveitei a oportunidade, condecorei com a medalha do centenário do Barro Branco, né? O americano tem muito disso, né? Do herói e dessas homenagens. Ele autografou o livro dele, que eu tinha, e ele me pediu para autografar um livro também da academia, e assim que eu fiz, ele falou, pode me dar mais um? Eu falei, lógico. Ele faz uma dedicatória? Eu falei, lógico. Para quem? Para a rainha da Inglaterra. Aí eu falei, mas vou fazer uma dedicatória para a rainha da Inglaterra? Ele falou, eu vou levar esse livro para ela, vou presenteá-la e vou contar a surpresa que eu tive aqui, né? E aí eu fiz a dedicatória, até fotografei, não aparece muito bem aí, né? Mas fazendo a dedicatória a Vossa Alteza, né? Mas achei que isso não ia nunca acontecer. E ele levou o livro realmente lá para ela. Ele fez a palestra aos cadetes, no próprio picadeiro que a gente tem lá, ele se emocionou muito, né? Falou que tinha sido um dos melhores dias da vida dele, de ver o que ele fazia lá com os cavalos, sendo empregado, né? Para que as pessoas, e principalmente os policiais, tivessem essa visão mais humanitária, menos violenta. Em 2014, já finalizando, nós mudamos a recepção de novo. Por quê? Se quer melhoria, como vai fazer sempre as mesmas coisas? Então, colocamos para 3 dias só a adaptação. Ele falou, mas, coronel, ele vai ficar cru, ele não vai aprender nada. Eu falei, mas ele tem 3 anos, ele tem 30 anos para a gente aprender. Todo dia a gente vai estar se adaptando, né? Só que agora a responsabilidade é maior do veterano, que tem que acolher e ajudar em todos os momentos. E não adianta a gente preparar o cadete para tudo que ele vai enfrentar. Uma coisa de cada vez. Então, ele vai fazer aquele exercício de resiliência de 24 horas sem comer? Sim. Quando? Quando ele estiver preparado em conhecimento, psicológico e espiritualmente para isso. E eles fizeram no tempo certo, sem problema, né? E foi assim. Nessa recepção foi interessante, até porque tínhamos ali a presença, né, do governador Fleury, do secretário Ferreira Pinto, que tinham sido cadetes em 1964, né? Então, e falamos para eles,
você está começando agora, mas você não sabe onde você vai chegar, né? O que o destino reserva. Por isso, dê sempre o seu melhor. Fizemos também como inovação o que era imposto, o próprio nome de guerra, né? Eles escolheram o nome deles. Nós fizemos um programinha lá que ele falou, isso é muito difícil, coronel. Eu era da área de tecnologia, fizemos um programinha onde ele falava o nome, falava, está disponível, não está disponível, isso é muito fácil. E eles ficaram muito felizes com isso. E o que faltava para acabar com o bicho era o bichoforme, a camiseta branca e a calça jeans com que ele ficava. Por questão de logísticas, até saber quem entrou para comprar o fardamento. Mas nós fizemos um esforço, já planejado desde 2013, e uma semana antes consegui pagar o fardamento para todos eles com o nome de guerra. Então, no dia que eles vieram para abrir os portões, fizemos uma surpresa para a família, eles saíram de terno e voltaram fardados, marchando como se estivessem há meses fazendo aquilo. Mas a gente só tinha preparado aquilo. Falei assim, ó, você só vai entrar, vai fazer assim, vira à direita e para. Pronto, fácil. Então, essa foi a adaptação, né? Mas e o resto? O resto ele aprende depois, né? E aí chegou a Copa do Mundo com a participação dos cadetes, a academia foi quase toda empenhada, fiquei só com 100 cadetes que não tinham experiência de policiamento. E quando chegou em 9 de julho, não ia ter o 9 de julho, que é uma data muito representativa para São Paulo, principalmente para a Polícia Militar, né, invocando a força pública. Eu falei, não, vamos fazer sim, vamos fazer aqui na academia. Eles falaram, mas, coronel, não tem como a gente fazer, não tem cadete, não tem oficial, só tinha 3 oficiais, né? Eu falei, os cadetes conseguem e nós vamos dar um jeito. E o que foi interessante? Que os alunos que estavam empregados na Copa, eles voluntariamente fardaram-se adequadamente e foram. Os que tinham saído de serviço se apresentaram lá no Barro Branco, e os que iam entrar à tarde também foram para nos ajudar no evento, e foi muito bom. Esse voluntariado aconteceu nas férias para receber os cadetes novos e acontecia o tempo todo. Colocamos também, eu tinha achado esse fardamento, estava lá guardado, falei, puxa, que espetáculo, vamos usar. Criamos um movimento com os fuzis, tudo, que ficou muito interessante. Treinamos, eu mesmo treinei o primeiro pelotão a fazer essa performance. Tinha os comandantes do Exército. Eu falei, vocês não gostariam de usar a farda de 32 em vez de ficar de terno? Eles adoraram, né? E eles ficam assim o tempo todo, né? Os comandantes. O seu Amado Rubio, ele tem 83 anos hoje, né? E assim como resultados, o que a gente pôde observar, né? Na própria turma que estava se formando, eu até estranhei e me assustei que, ao fazer a publicação das notas, normalmente era de 15% a 20% tinha média acima de 9, porque são 26 disciplinas por ano, né? São 10 horas aulas por dia, é uma carga muito intensa, né? E mesmo assim eles conseguem um bom rendimento. Mas na turma que estava se formando, de 135, 125 tinham média acima de 9. Aí eu fui questionar, falei, o que vocês fizeram? Facilitaram as provas? Não, pelo contrário, está mais difícil. E por que eles melhoraram tanto? E eu fui ver todas as turmas, todas tinham melhorado, né? Desde 2012 até 2014. E melhorado muito o rendimento. Mas por quê? Porque é o que a gente fazia com o filho, que você sente, dá o melhor e, sem cobrar, ele procura retribuir tudo isso. A questão da competitividade, da nota, que cada um estudava por si, quando a gente trabalhou em compartilhamento, sem se preocupar com isso, acho que foram vários fatores que acabou realmente influenciando nessa melhoria de rendimento. Essa participação involuntária, o que era obrigatório, não precisava mais. Eles, pelo contrário, os oficiais reclamavam, falavam, mas os alunos ficam inventando tudo o tempo todo, né? Tem que segurar esse pessoal, né? A redução de não conformidades. Não tivemos mais nenhum problema com os nossos aspirantes, com os formados, inclusive em envolvimento com homicídios, né? Por quase 3 anos, os nossos formandos não participaram, embora tivessem ocorrências difíceis, né? Em entreveros policiais, graças a Deus não tivemos esse problema. E também colocamos essa questão do tratamento mais fraterno e respeitoso, tratamento mais humano, aproveitando todas essas oportunidades para homenagear, enaltecer a importância da equipe,
né, de que não é que o líder, chegando e trabalhando com a equipe, que ele vai perder a autoridade, vai perder o respeito. Trabalhávamos com a valorização da equipe da faxina, das cozinheiras, senhoras que estavam lá há mais de 20 anos, né? Demos as medalhas, as condecorações, enaltecendo a participação de todos, né? E foi realmente isso aí muito interessante. Por fim, essa eu não esperava, mas eu me aposentei no dia 22 de maio, ao completar 5 anos no posto de coronel, com mais de 30 anos de serviço. Eu trabalhei 33 anos e meio, eu entrei com 17. Então, eu recebi uma carta de Buckingham, né, falando que eu ia receber uma condecoração, uma homenagem da Rainha Elizabeth. Aí, até perguntei para o Eduardo Moreira, que está ali de terno, né, se era verdade mesmo. Ele falou, sim, você vai ser homenageado lá em Londres, né? Só que vai ser agora dia 16 de maio, 22 de maio, 16 de junho. Vamos correr e tudo. Aí, às pressas, fomos para lá. Fomos recebidos de uma maneira também não protocolar, foi uma audiência privada com a rainha, né? Pelo que o próprio Eduardo disse, só o casal Obama tinha sido recebido lá no palácio, foi em Windsor, dessa maneira. Ficamos quase meia hora conversando com a rainha, explicamos o que, quando ela incentivou o Monty Roberts a fazer, onde que chegou isso, nessa redução até do número de homicídios aqui, né? Ela ficou muito feliz e emocionada com isso. Aí ela acabou me entregando lá o diploma. Tá? O Monty Roberts, ele saiu dos Estados Unidos, né? Foi lá para Londres também para acompanhar de perto, né? E o Eduardo Moreira também, com a esposa, né, a Juliana Baroni, que foi nos acompanhando para nos auxiliar e prestigiar esse evento, né? Saíram algumas publicações, essa eu não pude nem mostrar lá para a rainha, mas eu gostei do título, né? Até a rainha da Inglaterra se curvou ao Coronel da Paz, né? Isso é coisa de repórter, né? Eu contei a história, mas a gente não sabe como que vai sair, né? Saiu no Diário de São Paulo, na Folha. O movimento escoteiro também aproveitou, né? Colocou escoteiro é agraciado, né? Porque nós criamos um grupo de escoteiro lá na academia, também para valorizar, e na nossa associação dos oficiais, né? É isso. Obrigado, meus queridos. E fica realmente, né, essa imagem aí, lembrando, né, que é muito bom a gente fazer as coisas para a gente, né? Mas é muito melhor, de tudo que a gente teve de oportunidade, fazer isso para os nossos semelhantes, né? E não só através de palavras, mas principalmente através de exemplos, acreditar que nós podemos fazer um mundo, uma sociedade melhor. Muito obrigado. Felicidades.